Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a carga dos aminoácidos. Por que a carga? Dependendo de onde esses aminoácidos estiverem, por exemplo, em um meio aquoso, eles podem se portar tanto como ácidos como bases. Vamos lá entender um pouquinho melhor? Essa natureza dos aminoácidos, de se comportarem em um meio aquoso, tanto ácido ou quanto uma base, ela é caracterizada como uma natureza anfotérica, Ou seja, ele tem uma capacidade de se comportar tanto ácido como uma base. E quem que determina isso? Como é que isso funciona? A gente já vai entender isso nesse vídeo. Os grupos amino e carboxila, esse aqui o grupamento carboxila e esse aqui o grupamento amina, junto com alguns grupamentos relacionados ao radical, esse aqui, o R, eles funcionam tanto como ácidos ou como bases, dependendo da situação. O que acontece? Quando o aminoácido, por exemplo, sem um grupo R, tá? Aqui a gente vai focar principalmente no grupo carboxila e no grupamento amina. Quando eles estão em uma solução aquosa, tanto o grupamento amina quanto o carboxila, eles criam o que a gente chama de um íon dipolar, ou esse zwitterium, tá? Do alemão para íon híbrido. E o que acontece? Ele pode agir, então, tanto como um ácido como uma base. Vamos lá. Aqui é uma imagem de um aminoácido, onde a gente tem o grupamento carboxila, um grupamento amina, o radical e o átomo de hidrogênio. O que acontece? Quando a gente está no meio aquoso, aqui ele pode estar na sua forma tanto protonada, de forma positiva, na sua forma negativa, ou ele pode se comportar das duas situações, tendo as duas cargas. E de forma interessante, o que acontece? Essa forma que a gente acabou de conversar anteriormente, ela vai então podendo atuar de duas situações, tanto na sua forma ácida, se comportando como ácido, ou como uma base. Vamos olhar a imagem que a gente vai entender um pouquinho melhor. Existe aqui, então, um grupamento, um aminoácido com seus grupamentos não ionizados. Então, a gente tem o grupamento carboxila e o grupamento amina que não ionizados. A gente tem a forma zwitteriônica, onde a gente tem ele tanto ionizado no seu grupamento amina, quanto no carboxila. E essa forma zwitteriônica, ela pode se comportar, então, em seguida, tanto como ácido como uma base. Como é que ele vai se comportar como ácido? Quando eu tenho carboxila apenas ionizado. Quando eu tenho apenas a forma do zwitterium, o íon dipolar, ionizado no meu grupamento amina, ele vai se comportar então como uma base. Então isso aqui é bem característico. O que acontece além disso? Esse comportamento ele vai ser determinado muitas vezes pelo meio, pelo comportamento onde esse aminoácido ele vai estar localizado. Esse aminoácido ele vai estar localizado num pH mais ácido ou um pH mais alcalino? Ou seja, em soluções ricas em hidroxilas, por exemplo, ou ricas em H+, soluções mais ácidas. Então, eu vou exemplificar, colocar dois exemplos que vai ficar melhor para vocês entenderem. Vamos lá comigo. Aqui eu tenho os aminoácidos, a estrutura básica dele, o grupamento carboxila, o amino, o radical e o átomo de hidrogênio. Em um meio básico, a presença de íons hidroxilas, o que vai acontecer? Ele vai promover a remoção de um próton da extremidade do grupamento amina, fazendo conexão com os íons da hidroxila. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que, olha lá, eu vou formar a molécula de água, quando eu retiro esse próton do grupamento amina. E aí, olha lá o que vai acontecer. Antes eu tinha essas duas estruturas. Agora eu só vou eu vou direcionar essa reação aqui para o lado direito e eu vou ficar apenas com esse íon, com essa carga no grupamento carboxila, fazendo com que esse aminoácido ele fique com uma carga negativa. E o inverso, em vez de eu ter um pH alcalino, como a gente está mostrando no pH básico,
Se eu tivesse um pH ácido rico, por exemplo, em íons hidrogênios, vamos ver o que vai acontecer? Então, em vez agora do grupamento amino perder esse próton, o meio ácido vai disponibilizar íons hidrogênios para o meu aminoácido. Então, em meio ácido, a presença do íon hidrogênio doa um próton para o meu aminoácido. Então, a gente doa um próton para o meu grupamento carboxila, fazendo com que meu aminoácido, olha lá, a gente tem, né, a formação de água, e o que vai acontecer? Em vez dele ter as duas estruturas, o dipolar, ele vai ficar apenas com a sua carga positiva. Então, para recapitular, em meio ácido, eles vão doar os íons H+, e esses íons H+, eles vão interagir com o grupamento carboxila, tornando essa molécula, esse aminoácido, carregado positivamente. Perfeito? E aqui existe o meio do caminho. Será que existe uma situação onde eu vou ter tanto cargas positivas quanto cargas negativas? O meio do caminho? Sim. Qual é o pH? Será que é alcalino? Será que ele é um pH ácido? E o que vai determinar isso? O denominado ponto isoelétrico. Esse ponto isoelétrico é uma condição onde as cargas, tanto positivas e negativas, de um aminoácido, eles são iguais. E aí o que acontece? Esse pH ele vai realmente conferir uma carga zero, porque ele vai estar, é como se fosse um equilíbrio, tanto positivo quanto negativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto isoelétrico de 5,97. Se eu tiver um pH um pouco, por exemplo, mais com menor quantidade de OH, eu vou ter essa molécula carregada positivamente. Se eu vou aumentando, tornando esse meio mais alcalino, eu vou tornando ele mais carregado negativamente. E o ponto isoelétrico é a metade, ou seja, realmente qual é o pH necessário para a gente manter a estrutura neutra, né? A estrutura sem a carga elétrica nessa situação. Então, exatamente isso. Aqui essa imagem para resumir tudo que a gente falou. Aqui a gente tem os aminoácidos no meu ponto isoelétrico, né? Na forma isoelétrica, onde eu tenho tanto a carga positiva quanto a carga negativa. Perfeito? Ou seja, numa situação onde ele está em equilíbrio. Se eu faço uma solução mais ácida, essa solução mais ácida, olha o que ela está fazendo. Ela doa os íons H+, a gente acaba gerando água, doa esse H+ para o carboxila e torna essa molécula com uma carga positiva, uma vez que o grupamento de amina vai ficar carregado positivamente. Já do outro lado, em um pH mais alcalino, nesse pH alcalino, a gente agora está fazendo o contrário, a gente está doando hidroxila. Ao doar hidroxila, a gente faz o quê? A gente faz com que o grupamento amino ele perca, né? Ele não fique mais carregado positivamente. E a molécula, então, ela vai ficar com saldo final carregado negativamente. Professor, e por que isso é tão importante? Porque essa ionização, seja carregado positivamente, negativamente, dependendo, né, do pH do meio, isso vai impactar, por exemplo, no funcionamento das minhas enzimas, no funcionamento, por exemplo, da função proteica, né, em específico. Então, entender isso, entender a carga desses aminoácidos é extremamente importante. Espero que esse vídeo tenha acrescentado ainda mais para os estudos de vocês e até a próxima, pessoal. Grande abraço!